Bom, a próxima pergunta que eu queria te fazer é sobre um ponto que eu fiz uma crítica para o governo. Fiz Pode uma fazer. crítica, critiquei, montei a minha Não é crítica. novidade para nós, viu? Eu sou uma O pessoa que governo. eu votei no Lula, eu sou uma pessoa que eu realmente acompanho, sou Não, mas uma é pessoa, bem-vinda. mas eu acho Toda. importante fazer essa crítica, que eu fui Claro. atacada pela base petista por conta disso. Não, mas E foi muito triste, porque eu acho que... jamais partiria de nós. A gente Não, entende jamais. como absolutamente natural. E a gente está aqui para esclarecer. É Né? isso, o próprio Lula falou que ele tem que criticar quando tem que Claro. criticar. E foi sobre o FGTS usado como garantia, que é o crédito do Sim, trabalhador. sim. Quando foi lançado, fiz o acompanhamento, eu não saí fazendo um vídeo, já eu primeiro li, reli junto, inclusive essas perguntas aqui junto comigo que eu fiz, as do FGTS também, junto com o meu time Nath Finanças, inclusive o Rafa Carneiro, que está aqui, meu planejador financeiro CFP, muito obrigada. E aí a gente fez esse questionamento da seguinte forma: foi lançado o crédito do trabalhador, perfeito para as pessoas ali falar. O Lula falou uma coisa que me pegou muito. O vídeo que ele lançou do crédito trabalhador, ele falou que era para ser usado para fazer reforma de casa, para você trocar geladeira. Esse vídeo eu achei muito ruim, porque o consignado, ele é uma das formas onde mais endivida a população, onde é usado para fraude, onde muitas empresas ficaram bilionárias utilizando pessoas mais velhas e a vulnerabilidade delas para conseguir coisas. E quando o presidente fala que é usado para trocar geladeira, trocar um fogão, trocar... Foi exatamente as palavras que ele falou. Isso me pegou muito, porque o FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Eu, como CLT na época, era usado, e ele tem um propósito para ser usado para dar entrada na casa própria. Nossa, meus pais usaram o FGTS para dar entrada na casa própria deles. Então, usado para aposentadoria, para várias coisas muito importantes na vida do CLT que foi criado o FGTS. E aí foi colocado como garantia porque, sim, o funcionário público tem por conta dessa estabilidade. Mas quando você coloca e fala que, como você disse também nas entrevistas, que a taxa de juros é muito menor, seria muito menor e seria vantajoso, entra um ponto porque agora saiu na Carta Capital que ele é um pouquinho maior, dependendo do banco usando como garantia, porque depende também do banco, obviamente. O Banco do Brasil provavelmente a taxa é menor, Sim. mas os outros bancos cobram praticamente até mais usando o FGTS como garantia do trabalhador. Isso saiu na Carta Capital, até três pontinhos a mais. E eu queria te perguntar qual foi o propósito disso, porque eu não vejo que isso é importante para o trabalhador. O que o trabalhador precisa, ele é um FGTS para ele dar entrada, como foi agora a mudança do Minha Casa Minha Vida, que aumentou a faixa de renda, que é muito importante. Eu vejo que o FGTS é para incentivar a pessoa a usar, porque quando ela perde o emprego, porque o Bolsonaro fez isso no FGTS passado, e acabou. Quantas pessoas me mandaram mensagens, amigos da minha mãe? Se chegou na minha mãe, eu sempre penso assim, se chegou na minha mãe, já era. Minha mãe tem mais de 54 anos, chegou na minha mãe, é uma coisa assim, drástica. Que a amiga dela foi tentar retirar o FGTS dela, ela usou o saque aniversário, usou e simplesmente ela não recebeu nada quando foi demitida. E ela chorando na Caixa Econômica Federal, falando, cadê o meu dinheiro? Isso me pegou muito. A pessoa chorando, minha mãe chegou chorando em casa, porque essa medida foi drástica no governo Bolsonaro, que ele usou a pandemia na época para se aproveitar. Os bancos fizeram a festa. Hoje em dia, até para você usar passagem aérea, tem FGTS para você usar. Eu acho um absurdo o FGTS ser usado, que é um fundo do trabalhador, que, claro, quem paga é a empresa, óbvio, mas tem um É acordo, dele. é É dele, dele. é dele, é o direito dele, e ele não pode pegar esse dinheiro para ele comprar uma coisa, mas ele pode usar uma parte, 10% nem que seja, para usar como garantia de alguma conta. Então, eu queria muito que você explicasse qual foi o propósito dessa mudança, ou se foi trazendo questionamentos para favorecer também uma classe bancária, porque os bancos, mesmo negociando, é um tipo de distribuição de renda para eles. Então, eu queria entender com você sobre essa mudança, qual foi o propósito e qual era o objetivo também. Você vai ter que ter um pouco de paciência, porque nós estamos falando de duas coisas diferentes. Sim, E para quem está nos assistindo entender o propósito, eu vou ter que ser um pouquinho
técnico, né, detalhista. E aí pode traduzir algumas coisas. É isso, mas acho que todo mundo vai entender. O que foi criado, não pelo nosso governo, não sei quando foi criado, o consignado do saque aniversário. Isso não tem nada a ver com o governo atual. Não, não tem. Tá? O que é o consignado do saque aniversário? Você tem fundo de garantia, você pode optar pelo saque padrão, que é aquele saque que você faz quando é demitido, quando vai dar entrada numa casa, tal, ou o saque aniversário, que foi uma inovação. Você pede o saque aniversário, você recebe um percentual do volume de recursos. Foi no governo Bolsonaro isso. Do volume de recursos, você tem no teu aniversário, sei lá, 10% do teu saldo você recebe na tua conta corrente. É liberado automaticamente, tá? Isso é uma coisa. Em cima disso, foi criada uma coisa, na minha opinião, muito ruim. O saque aniversário, o pessoal gosta, o trabalhador acha bacana e tal. Mas se criou o consignado do saque aniversário. Sim. O consignado do saque aniversário, eu embaixo do que você acabou de falar. Imagina você, faça a conta. Eu tenho todo aniversário meu daqui para frente, eu sei quanto que eu vou ter de saque. Eu vou no banco e antecipo esses saques. Imagina você, quanto vai valer um saque aniversário daqui 5, 7, 9, 15 anos? Eu trazer a valor presente uma parcela que eu vou receber daqui a 15 anos com o juro atual, eu não vou receber nada. Então, esse saque aniversário, consignado do saque aniversário, é uma coisa que foi inventada pelo Bolsonaro, muito ruim. Muito ruim. Ocorre que, para a gente disciplinar o saque aniversário, nós tínhamos que encontrar uma alternativa a ele. Então, nós recriamos uma coisa que já existia e não estava funcionando. O consignado do aposentado, todo mundo entende. O consignado do servidor público, todo mundo entende. Mas o consignado do trabalhador do setor privado dependia de um convênio da empresa com o banco. E às vezes a empresa ficava com benefício para ela, fazia um acordo com o banco. E ficava com benefício para ela. Quando a gente tirou a empresa do meio do caminho e disse para o trabalhador, olha, se você entrar nessa plataforma, você pode ter uma relação direta com o banco, você vai poder trocar a sua dívida de 6%, 7%, de um CDC, por exemplo, por uma dívida aqui no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, está 2,5%. Está longe de 1,80% do consignado. Sim. Mas como o trabalhador do setor privado pode perder o emprego, o risco é maior. Mas ele vai cair a metade, o juro. Né? E mantivemos, daí que houve a confusão, mantivemos uma regra de 2004 permitindo que a pessoa pudesse dar até 10% do FGTS de quando ele é demitido para fazer com que esse juro caísse mais. O debate público acabou misturando essas duas coisas. Então, dava a impressão que nós estamos... Essa regra do FGTS ela é de 2004, ela não é de agora. E o Ministério do Trabalho manteve essa regra para permitir que o juro caísse mais. O que eu concordo com você está previsto para agora, o que nós falamos para os bancos? Nós reunimos os bancos, nós falamos assim, olha, nós vamos lançar um programa que é o crédito do trabalhador. E nós não vamos limitar a taxa de juros, nós vamos deixar a concorrência operar para ver onde é que a coisa estabiliza, para ver comparativamente o que vai acontecer. E vamos estudar a limitação do consignado do saque aniversário. Nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar o saque aniversário se esse programa Crédito do Trabalhador der certo. Então agora nós vamos levar para a mesa do presidente com os bancos, primeiro o sucesso que foi o Crédito do Trabalhador. Funcionou muito bem. Imagina você que em 4 meses nós fizemos o equivalente a 10 anos de crédito consignado. E o crédito consignado, nós tivemos uma reunião essa semana com os bancos públicos, em que o depoimento dos bancos públicos aqui o que aconteceu mais foi troca de dívida.
cara trocou uma dívida de CDC sem garantia de 5,5%, 6%, por uma dívida com garantia, que é o consignado, por 2,5%. Então a prestação do cara caiu a menos da metade. A prestação mensal, né? Então tem sido uma coisa muito importante para o trabalhador, porque efetivamente você vai num banco hoje sem garantia nenhuma, você não está comprando um carro, não está comprando uma casa, você não tem garantia, você pede lá um empréstimo pessoal, hoje é 6, 7% o juro. E no consignado, nos bancos públicos, que é, aí a gente consegue administrar mais, é na casa de 2,5%. E eu acho que vai cair mais. Na minha opinião, a concorrência vai fazer cair mais. Voltando à tua pergunta, o consignado FGTS é um problema, porque tem pessoas que, às vezes, talvez por desinformação, talvez por desespero, talvez porque às vezes a pessoa precisa, né, terminar o mês ali, tá com o filho passando fome. Você conhece a realidade né, da periferia do país. A pessoa, às vezes, vai no banco e fala, o que eu tenho aqui? Você tem o FGTS? Tenho, está aqui o dinheiro. Então, isso vai ter que ser disciplinado e você pode ter certeza que nós estamos muito preocupados com o fato da pessoa estar vendendo o FGTS dela, trazendo a valor presente uma prestação que ela vai receber dali a 10 anos, dali a 9 anos, dali a 12 anos, e quando ela vai descontar o juro desse tempo todo, o banco dá para ela 30% do que ela tinha e fica com o saque aniversário para ele, banco. Exato. E aí realmente é um dano social muito grande que está sendo causado. Mas enfim, nós estamos nesse momento terminando o balanço de 6 meses aí do crédito do trabalhador e os próprios bancos reconheceram que os abusos foram muito grandes em relação ao consignado do FGTS. Aproveitou ali o desespero das pessoas. É isso mesmo.